Vamos dar continuidade ao nosso estudo em Judas, já estamos no final. Em Judas, o capítulo 1, temos só um capítulo, e os versículos 17 até o versículo 25. Judas, o capítulo 1, capítulo 1, e os versículos 17 até o versículo 25. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra, obrigado, Senhor, por tudo que podemos ter nela, Senhor, que edifica e mesmo guia as nossas vidas neste mundo tenebroso. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, obrigado pela luta que os apóstolos no passado tiveram e até prevenir o Senhor, os seguidores depois deles, de ficarem alertas com respeito a falsos mestres. Obrigado porque esta fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos e nós temos aqui, Senhor, como a Tua Palavra, que nos guia e que nos até previne, Senhor, de cairmos em erros, em heresias. Nos guia, Senhor, em toda a verdade, é o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, chegando aí nessa parte final, o Judas, ele inicialmente queria escrever a respeito da nossa comum salvação. Mas quando ele viu que falsos mestres estavam adentrando na igreja, ele se viu mesmo como que forçado para escrever a respeito da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, nós sabemos que é um corpo de doutrina. O apóstolo Paulo disse em Gálatas que se até um anjo vindo do céu pregasse à igreja algo que fosse além daquilo que já estava pregado para eles, que fosse anátema. Então, isso nos mostra que nós temos nas nossas mãos algo já perfeito, né? De Gênesis a Apocalipse. Então, na continuação aqui, o Judas, que é o irmão do Senhor Jesus Cristo, ele, nesses versículos, assim, do 17 ao 25, ele primeiro dá uma advertência, né, aos irmãos, em contrastes, assim, com os falsos mestres. Eu posso colocar aqui para os irmãos, por exemplo, até a divisão, nós temos do versículo 17 a 19, nós temos advertência, né? Advertência a respeito dos falsos mestres, assim. E depois, nos versículos 20 até o 21, nós temos aí ele falando de uma vida espiritual pessoal. E mais adiante, no versículo 22 até o 23,
o Judas fala de atitude que devemos ter para com os que estão na dúvida, os que estão em perigo extremo, os contaminados pelo pecado. E ele finaliza com uma doxologia, que são os versículos 24 a 25. Ali ele demonstra o que Deus fez e também quem é Deus. Tá bem? Então, nós vamos prosseguir, então, seguindo essa estrutura. Primeiro, vendo aí os versículos 17 até o versículo 19. Então, veja que o versículo 17 diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, note que o Judas aí, quando ele usa essa palavra vós, porém, então marca forte contraste com os falsos mestres descritos anteriormente. Então, o Judas aqui, irmãos, ele reorienta o foco da igreja para a tradição apostólica, sinalizando que a autoridade contra a heresia vem da memória da verdade revelada. Ou seja, tudo aquilo que os apóstolos ensinaram está aí para o nosso ensinamento. Se nós prestarmos atenção o que foi ensinado por eles, nós não vamos cair nas heresias. Então, o apelo aqui do Judas ao passado não é apenas uma sensação nostálgica. Olha, lembra dos apóstolos? Não é isso, não. Mas é uma normativa, né? É que os apóstolos disseram, o que eles disseram continua válido e é protetor, e é para a nossa proteção. Não é algo que já passou, nós não vamos lançar mais mão disso. Não. Essa verdade, ele mesmo disse, foi uma vez entregue, uma vez por todas entregue. Isso demonstra, irmãos, que o cânon nas Sagradas Escrituras, ele já está fechado, não tem nenhuma nova revelação que Deus vai dar para quem quer que seja, diferente daquilo que ele já deu nas Sagradas Escrituras. Por isso que quando chega alguém que diz assim, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, geralmente eu digo, olha, pode contar o sonho, pode contar a revelação. Se o sonho vai de acordo com as Sagradas Escrituras, tá bom, maravilha, sem problema nenhum. Não acrescentou nem diminuiu, tá bem. A pessoa disse, olha, eu sonhei, eu fui lá no céu, é um lugar bonito, tem uma árvore da vida, tem um rio, e eu vi assim, árvores de um lado e do outro que davam fruto aos 12 meses. Eu pergunto, isso é mentira? Não, isso é verdade, está nas Sagradas Escrituras. Então, ele não acrescentou e nem diminuiu, eu não tenho problema. Mas se vem contar um sonho, vem fazer uma revelação que vai contra as Sagradas Escrituras, não. O que o Judas aqui está dizendo, que esta fé, esse corpo de doutrina, tudo aquilo que Deus queria que eu soubesse sobre passado, presente e futuro, está aqui revelado nas Sagradas Escrituras. Porque senão, irmãos, a pergunta é, o que me garante que essas novas revelações, que esses sonhos, são de fato do Senhor? Aqui nas Sagradas Escrituras eu tenho, assim diz o Senhor, aqui eu tenho comprovação de que o Senhor falou, mas no sonho e numa revelação, quem me garante que foi de fato o Senhor? Várias pessoas, por exemplo, e daí tem surgido as heresias, né? Pessoas que disseram que foram ao céu, pessoas que disseram que tiveram revelação de um anjo, e assim a gente vê várias seitas que vão contrário às Sagradas Escrituras. E o curioso é que eles têm, tipo assim, um novo livro, um outro livro, né? Que é, juntamente com as Escrituras, autorizada, ou canonizada, ou inspirada. Nós conhecemos somente esta que é inspirada. Nós não temos outro livro ao lado das Sagradas Escrituras que também reconhecemos como inspirado. Então, os concílios da igreja, as assembleias da igreja,
as reuniões de sínodos na igreja, todas essas coisas devem ser regidas pelas Sagradas Escrituras. Elas não vão estar acima das Sagradas Escrituras, né? Tá bem? Então, o Judas ainda ele diz aí, ó, lembrai-vos, lembrai-vos. O verbo lembrar aí, ele é ativo e contínuo. Ou seja, o crente precisa constantemente recordar e submeter-se ao ensino apostólico. Os irmãos sabem que tem uma igreja que é chamada, né? Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, eu sou católico e eu sou apostólico, mas não sou romano, né? Mas católico eu sou, porque é universal, é a Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo. Apostólica por quê? Porque estamos embasados no estudo e na doutrina dos apóstolos, dos profetas e dos apóstolos. Então, eu também sou apostólico. É o que o Judas está dizendo aqui. Lembrar do que foi ensinado pelos profetas, né? E pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, e dessa forma, ele exalta a suficiência e a permanência das Escrituras. Lá em 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,19, sempre vai falar a respeito das Sagradas Escrituras, que ela é inspirada e suficiente. Ele diz aqui também, irmãos, sobre palavras anteriormente proferidas, que são aquelas palavras que os apóstolos disseram, ou seja, uma tradição doutrinária. É interessante que Judas, já no primeiro século, ele já reconhece os escritos dos apóstolos como inspirados, assim como Pedro reconheceu os escritos, as cartas do apóstolo Paulo como inspiradas. Muito bem, chegando aí no versículo 18, irmãos, versículo 18, que eles dizem, né, o Judas falou que os apóstolos disseram que no último tempo haveria escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Aí ele diz, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Então, a primeira coisa que ele destaca aqui é escarnecedores. A gente precisa entender o que é esses escarnecedores. Quando ele fala no último tempo, irmãos, esse último tempo começou com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem ver, por exemplo, as profecias de Joel, quando Pedro se levanta e diz, olha, isso que foi escrito por Joel, que nos últimos dias, nos últimos tempos. Então, o Hebreus também, ele disse, no passado o Senhor Deus falou pelos profetas através de sonhos e de várias maneiras, mas nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tem nos falado através do Filho. Então, quando ele diz aqui que os apóstolos disseram que nos últimos tempos, ele já estava falando daquela época, tá certo? Então, os últimos dias, os últimos tempos começaram na vinda do Senhor Jesus Cristo e vão até a próxima vinda do Senhor. Então, se lá já estava nos últimos tempos, imagine agora, nós já estamos bem no final, né? Ele disse que ia aparecer escarnecedores. Então, o que são escarnecedores? São pessoas que zombam das verdades espirituais. O que é um escarnecedor? É uma pessoa que zomba das verdades espirituais. São pessoas que ridicularizam doutrinas bíblicas, especialmente a vinda de Cristo. A segunda epístola de Pedro, que a gente pode comparar, igual com a de Judas, tem muitas coisas similares uma com a outra, a gente vê isso desses escarnecedores. Olha o que eles faziam. Se os irmãos olharem aí para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4, o apóstolo Pedro já falava desses escarnecedores. Eles estavam ridicularizando doutrinas bíblicas, por exemplo, a respeito da vinda de Jesus. Olha o que eles diziam. Tendo em conta, 2 Pedro 3,3, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, veja como os falsos mestres, eles chegam escarnecendo, zombando. E aí, quando a gente vê uma atitude dessa, qual é a tendência? A tendência de achar assim, poxa, é mesmo, olha, já faz muito tempo. Jesus Cristo disse, eis que venho sem demora. Mas ele disse isso lá no primeiro século. Ele disse isso na visão com João, no Apocalipse. Ora, se essa visão se deu antes da destruição do templo, que foi no ano 70, então se essa visão foi no ano 68, digamos, com a perseguição de Nério, e está lá na ilha de Patmos, poxa, já fazem aí quase 2.000 anos, né, que isso foi feito. Ou se essa profecia foi feita para João, na ilha de Patmos, considerando que ele está preso sob o domínio de Domiciano, lá pelo ano 95, mesmo assim é o primeiro século. Então, eu estou pegando aqui para os irmãos essas duas possibilidades que os estudiosos dão para a datação do livro de Apocalipse, seja no ano 68, com a perseguição de Nero, ou com a perseguição de Domiciano, lá pelo ano 95. Seja qual for as duas datas, e aqui eu não vou entrar nessa questão, mas Jesus Cristo ali já disse, eis que venho sem demora. Então, eles hoje pensam, mas que tempo é esse? Que demora é essa? Que até agora ainda não chegou? Né? Já se passaram 1000 e tantos anos. Então, é aqui que o Pedro ele vai fazer a defesa. Ele vai dizer, olha, vocês não consideram que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia? Então, o Senhor não olha do jeito que nós olhamos, né? Então, se nós vamos olhar com esse olhar de Deus, de um dia ser como 1000 anos, e 1000 anos ser como um dia, então isso quer dizer que não fazem 2 dias que Jesus subiu ao céu. Então, é pouco tempo, né? Numa perspectiva do Senhor Jesus. Mas veja que, já naquele tempo, haviam pessoas escarnecendo, com a intuição, com o intuito de quê? De desviar os crentes, de desviar os fiéis que estão seguindo ao Senhor. É por isso que o Judas adverte os irmãos para voltarem e se lembrarem do que os apóstolos falaram, para não se desviarem, para não seguirem esses falsos mestres. Veja, eles não são pessoas que estão lá fora, são pessoas que adentraram a igreja. O próprio Paulo, quando chamou os presbíteros de Éfeso, ali em Mileto, ele disse, olha, eu sei que depois da minha partida vai aparecer falsos mestres. Até dentre vós mesmo, pessoas querendo levar o rebanho atrás de si. Então, o que o inimigo faz é isso. Ele adentra, chega, uma pessoa com destaque, tudo que sabe, e diz as coisas, eu conheço, aí é mestre, é doutor em teologia, e começa a desencaminhar aqueles que não conhecem as Sagradas Escrituras. Por isso que é bom nós olharmos para trás e relembrarmos o que foi ensinado pelos apóstolos. O que mais eles fazem? Eles demonstram, irmãos, desprezo pela autoridade apostólica e reverência a Deus. É isso que essas pessoas, esses escarnecedores, eles fazem. O que eles fazem? Eles zombam das verdades espirituais, eles ridicularizam doutrinas bíblicas, eles demonstram desprezo pela autoridade apostólica e também a reverência a Deus. Isso aí é uma característica esses falsos mestres. Mas uma outra coisa no versículo 18 nós temos é que eles andam segundo suas ímpias paixões. Andando segundo as suas ímpias paixões. Ou seja, eles são guiados pelos desejos carnais e não pelo Espírito. Guiados pelas suas paixões carnais, não pelo Espírito. Eles promovem, assim, um evangelho da permissividade. Ou seja, nós somos crentes, mas a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, não é permitido.
Não, assim, as prostitutas cultuais, não, pode ter lá relações sem problema nenhum, nós somos livres, né? Eles justificam o pecado com aparência de liberdade. Foi isso que nós vimos lá no versículo 4, né? Somos livres, nós podemos fazer o que quiser. Até tem aqueles que, com a desculpa ou a falsa compreensão da doutrina da perseverança dos santos, de que o crente não perde a salvação, eles vão dizer assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Então, eu posso pintar e bordar, eu não vou perder minha salvação. Mas isso é um pensamento errado, porque o 1 João, o capítulo 3, ele vai dizer: aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado. Então, se uma pessoa que diz que é crente, confiando numa profissão de fé que ele fez com um pastor que foi batizado, eu aceitei Jesus nessa igreja, aceitei com aquele pastor, né? E aí ele confia naquele dia que ele fez. E ele começa a andar desordenadamente porque ele acredita piamente que ele não vai perder a salvação dele. Ou seja, que aquele dia que ele fez a sua profissão da fé é um salvo-conduto, né, para ele praticar o que quer que seja. Eu posso aqui viver no pecado sem problema nenhum. Uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade isso, se ele foi salvo. Se naquele dia, de fato, ele aceitou. Mas se naquele dia, de fato, aceitou, ele não vai querer andar no pecado. Ele não vai querer viver no pecado. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Efésios, versículo 13 em diante, ele diz que o Senhor Deus, ele nos elegeu e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Então, como é que eu reconheço a minha eleição? Como eu reconheço que eu sou de fato regenerado? É que eu quero viver uma vida de santidade. Agora, se uma pessoa diz que aceitou Jesus como Salvador e vive numa vida de imundície, vive numa vida de pecado, isso só prova que ele não nasceu de novo. A prova que eu nasci de novo é que eu quero viver uma vida de santidade. Então, tem muitas pessoas que estão enganadas, né, com um ensinamento que é correto. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem problema nenhum. Se de fato houve uma regeneração, se de fato houve uma transformação na vida dessa pessoa, e que ele não vai continuar no pecado. Agora, ele pegar essa verdade, achando que ele de fato foi regenerado, quando ele não foi, porque ele quer viver na prática do pecado, ele vai para o inferno. Não porque ele perdeu a salvação, mas porque ele nunca foi salvo. Tá bem. Então, agora aí o versículo 19. No versículo 19, ele diz assim: são estes os que promovem divisões. Olha só, eles promovem divisão. Promover divisão são aqueles que excitam divisão, que querem fazer divisão dentro da igreja. Ou seja, eles causam cisões, contendas na igreja. Isso é muito perigoso, irmãos. A gente vê pessoas, por exemplo, na igreja, aqueles que estão dispostos a unir, aqueles que estão dispostos a fazer paz, mas também a gente nota aqueles que querem fazer divisões, aquele que quer fazer grupinho, aquele que quer fazer como ali na igreja em Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, pessoas que têm a má índole e a má intenção de criar dentro da igreja divisão. Você já imaginou uma coisa dessa? Criar divisão é esse pessoal aqui. É esse aqui que promove divisão. Como que eu vou conhecer esses falsos hereges, esses falsos mestres? É que eles fazem isso daqui. O que eles fazem? Eles são escarnecedores, né? Eles andam segundo as suas ímpias paixões, eles promovem divisões, causando cisões, contendas na igreja, eles agem com espírito sectário, arrogante, fomentam desunião, né? Estão em contraste com a unidade do Espírito. O Espírito diz, né, a igreja, né, a Bíblia diz, no que depender de vós, tendes paz. Esses não. No que depender de vós, tendes contenda. Vai fazer contenda entre um irmão e tudo para ver se acaba com isso.
A gente tem que olhar e prestar bem atenção, irmãos, nesse tipo de gente que faz isso. E se apartar. E se apartar para não ser contaminado. Na continuação aí, quando lemos que eles estão em contraste com a unidade do Espírito, a unidade do Espírito é aquela que o apóstolo Paulo falou no capítulo 4, versículo 3 de Efésios. Lá o apóstolo Paulo disse assim, esforçando-vos, Efésios 4, 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o que é que o crente quer? Ele quer unir, ele quer a paz. O que é que esses falsos mestres eles querem? Eles querem promover divisões, causar cisões, contendas na igreja, agir com um espírito sectário, arrogante, né? Eles querem fomentar a desunião dentro da igreja. É conhecido isso. Mas ainda no 19, o Judas diz assim, que eles são também, diz aí na Bíblia, sensuais. Mas a palavra é psikoi, que significa naturais. Essa mesma expressão aqui, o Paulo usou lá em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Então, o homem natural lá é o homem psíquicos. É um homem não regenerado. Por isso que ele chama de um homem psíquicos. Ele não chama de um homem espiritual, mas de um homem natural. O homem natural é aquele que não foi regenerado, que não tem o Espírito de Deus nele. E por isso, depois, no 19 ainda, ele vai ser mais claro e dizer, não tem o Espírito. Então, são naturais, ou seja, eles vivem segundo a alma natural, uma alma não regenerada, sem discernimento espiritual. Eles reagem à fé como quem vive apenas pelo instinto humano. A gente pode notar isso, às vezes, dentro da igreja, irmãos, irmãs, que não têm um comportamento como de alguém que nasceu de novo. A gente olha assim, mas que comportamento? Parece um comportamento de incrédulo. Um comportamento de incrédulo e fica, rapaz, será que é crente mesmo? Pelo comportamento da pessoa, né? Eles agem como se não fosse regenerado, como se não tivesse um discernimento espiritual. E aqui ele fecha mesmo no versículo 19, já no finalzinho, né? Ele diz, não tem o Espírito. Ou seja, essa é a característica mais grave. Eles não são nascidos de novo, porque a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, este tal, não é dele. Mas note, irmãos, estão dentro da igreja. Por isso que eu tenho dito aos irmãos o seguinte, não fica iludido ou com esse olhar romântico. Você está na igreja, ai, todo mundo aqui é santinho. Ah, não, aqui só estou entre os irmãos. Né? Ninguém vai falar mal de ninguém. Ninguém vai fofocar de ninguém aqui. Ninguém vai, que é isso? Denegrir a imagem de outro irmão para o outro. Não, que é isso? Nós somos irmãos. Dentro da irmandade tem os que não são regenerados. Está aqui. Você acha que sobre quem Judas está falando é alguém que está lá na rua e de repente entrou? A gente já conhece. Opa, isso aqui é de fora, aqui não faz parte. Não, são pessoas de dentro. Passam como crente, vivem como crente, né, como se fosse crente, mas que na verdade não são. Por isso Jesus Cristo disse, naquele dia muitos hão de dizer-me, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus Cristo vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Você acha que esse pessoal que vai chegar até ele é pessoal lá de fora, o pessoal dos roqueiros, é o pessoal da galera, é o pessoal mesmo do mundão? Não, são pessoas que estavam dentro da igreja, que vão chegar naquele dia, porque eles estão confiantes que um dia aceitaram Jesus, que foram batizados e que iam, né? Tem pessoas assim que são religiosas, vão à igreja.
Eles não vão à católica porque eles não são mais católicos, eles são protestantes, são evangélicos. Aí eles, ao domingo, vão lá na igreja. Mas durante a semana eles não vivem uma vida de crente. Só tem esse nome que é protestante, que é evangélico. Mas, na verdade, não é um regenerado, não é um nascido de novo. E o Judas fala isso, para prestar atenção, pessoas que causam divisões, pessoas que arranjam confusão, não têm o espírito, quer aquela coisa de desunião, em vez de ter união. Né? Então, note que tem ali a aparência de piedade, mas são falsos. Como Paulo falou lá para Tito, né? Esses aí professam conhecer a Deus, professam, mas por suas obras negam. Então a gente tem que estar de olho em obras, não às vezes em palavras, tem a palavra muito bonita, mas na obra, se ele de fato é assim de Deus, né? O Paulo escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,5, ele diz assim, tendo forma de piedade, ou seja, tendo forma de que teme a Deus, que tem algum amor por Deus, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí o que o Paulo diz? Foge também destes. Foge destes. Mas é interessante, irmãos, como tem pessoas que gostam de se achegar a esse tipo de gente, que quer criar confusão, que quer criar desunião. Ora, quando uma pessoa chegar assim, dizer, fazer com a minha avó dizia mesmo assim, o sangue de Jesus tem poder. Já está repreendido, Satanás. Já dizia dessa forma, está repreendido. Quando ia falar mal de um irmão, quando queria mesmo fazer divisão dentro da igreja. A gente tem que estar muito alerta, assim, para isso. Vamos então, irmãos, aí para os versículos 20 e 21. Então, nós já falamos aqui das características dos falsos mestres, né? Agora, o Judas passa a falar aqui a respeito de uma vida espiritual pessoal, que são os versículos 20 e 21. Ele diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então veja que aí o apóstolo Paulo ele distingue os fiéis dos falsos mestres e direciona ações espirituais positivas. Então, quatro aí participiais, né, interligados. Ele diz aqui, ó, edificando-vos na vossa fé santíssima, ou seja, crescendo em conhecimento e prática da doutrina. A fé santíssima, esse corpo de doutrina. Às vezes, as pessoas dizem assim, eu não quero conhecer muito doutrina, não, porque a doutrina divide. Aqui ele está dizendo, irmãos, que nós temos que nos edificar sobre a fé santíssima. O que é que nós entendemos sobre santidade, sobre justificação, sobre salvação, depravação total, né? Questões da vinda do Senhor. O que é que nós conhecemos a respeito disso? Está aqui nas Sagradas Escrituras. Então, essa fé santíssima aí é um corpo de doutrina, doutrina mesmo pura. Ele diz mais, orando no Espírito. É possível isso? Sim. O Paulo diz, orai sem cessar, né? Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. É possível isso? É. Pode estar conduzindo um carro, está com o carro com os olhos abertos, está conduzindo, mas, ó Senhor e tal, né? Está orando em espírito, está no trabalho, né? Assim, mas está em contato com o Senhor, né? Orando no espírito. Aqui seria uma oração vivificada, orientada e dependente do Espírito Santo. Oração como parte essencial da preservação espiritual. Ele diz mais, guardai-vos no amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus. Ele disse assim como o Senhor nos amou, nós também devemos amar. Então, guardai-vos nesse amor de Deus. Não é o amor dos outros, é o amor de Deus,
Que às vezes a gente diz assim, eu não fui amado, eu também não vou amar. Não me deram amor, como é que eu posso amar? Não. O Senhor Deus, o que Ele fez? Ele recebeu amor para nos amar? Não, Deus nos amou sem nós amarmos Ele. Nós hoje o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, guardáveis no amor de Deus é precisamente isso, né? Imitar esse amor do Senhor Deus. Aqui temos um verbo imperativo que é o proteger-se, permanecendo sob o domínio desse amor divino. Quando ele diz no amor aqui, essa é a esfera de comunhão com Deus pela obediência. Ele diz, aquele que me ama vai fazer o quê? Vai guardar os meus mandamentos. Não adianta dizer eu amo a Deus, aí cadê sua Bíblia? Eu não sei. Leu essa Bíblia durante essa semana? Não, nem sei onde está a minha Bíblia. Né? Então, como que eu posso? Jesus Cristo disse, se vocês me amam, vocês vão guardar meus mandamentos. Aquele que não me ama, não guarda os meus mandamentos. Então, não adianta só dizer, eu amo a Deus. Sim, como é que eu posso provar isso, que eu amo a Deus? Guardando os seus mandamentos. Esperando a misericórdia para a vida eterna, o que ele diz aí. É interessante isso, esperando a misericórdia. O Senhor Deus já tem sido misericordioso para conosco, nós já fomos salvos e tudo. Mas tem aquele dia em que nós vamos ser completamente salvos, né? Fomos salvos no passado da penalidade, somos salvos no presente do poder, no futuro seremos salvos da presença do pecado. Isso tudo é um ato misericordioso de Deus que é para a vida eterna. Ou seja, o foco aqui é no retorno de Jesus Cristo e na consumação da salvação. O apóstolo João, ele diz, falando da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Ele disse que quem tem essa esperança, santifica-se a si mesmo. Não sei quando o Senhor Jesus Cristo vai vir, eu não posso pegar e dizer assim, vai vir daqui a mais 1000 anos aí para frente. Não. A igreja, nós temos o exemplo, que é a igreja de Tessalonicenses, né? Os Tessalonicenses, a igreja modelo. O apóstolo Paulo disse assim, no capítulo 1 e versículo 9. 1 Tessalonicenses 1:9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Aí ele fala dessa igreja exemplo, olha o que eles fizeram. Eles deixaram os ídolos, se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, essa era a fé e a expectativa dos crentes do passado. Se converteram, né? Deixaram os ídolos, se converteram ao Senhor para servir o Deus vivo e verdadeiro e aguardar do céu. Ou seja, enquanto eu aguardo Jesus Cristo chegar, o que eu estou fazendo? Eu estou servindo a Deus, eu não estou parado, eu estou servindo, assim, a Deus. Essa é que nós devemos fazer, né? Esperar. Ou seja, que implica uma ansiedade santa, né? Uma confiança de que o Senhor Jesus Cristo voltará. Agora, nos versículos 22 e 23, ele fala e dá um conselho para nós, irmãos, de atitudes que nós devemos ter para com alguns tipos de irmãos. Né? Primeiro, o primeiro grupo, a atitude que nós devemos ter é para com aqueles que estão na dúvida. Né? Aí no versículo 22, ele diz, compadecei-vos do que estão em dúvida. Então, a situação aí é dúvida, confusão doutrinária, fraqueza na fé. Então, há pessoas que são crentes, sim, mas que eles estão na dúvida. Será que essa doutrina é dessa maneira ou daquela maneira? Fraqueza na fé. Já nem sei, será que Jesus vai voltar mesmo? Já nem sei, será mesmo que existe céu? Será que existe inferno? Será que eu não perco a salvação? De tanto ouvir heresias, de tanto ouvir falsos mestres, a pessoa começa a estar na dúvida. Então, o conselho é, compadecei-vos daqueles que estão na dúvida.
Qual é a ação recomendada aí? É misericórdia, compaixão, paciente, não julgando. E se calhar isso aqui não é nem crente. Não, a pessoa pode estar passando por um momento de dúvida, né? Nem sempre quando a gente fala isso, tinha um irmão que disse, pastor, eu tenho dúvida da minha salvação. E a pessoa, um crente, mas tinha dúvida da salvação. O que é para fazer? Ter misericórdia, ter compaixão. Eles precisam ser convencidos de que maneira? Com ternura. Não, irmão, veja, não é bem assim, não. Olha, a Bíblia fala isso, para tentar recuperar esse irmão, essa dúvida aí que tem. Então, atitude para com os que estão na dúvida é ser compassivo. Atitude para aqueles que estão em perigo extremo. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Ou seja, tem que ter uma urgência aqui no sentido de, esse aqui está quase mesmo para ir para o fogo, né? Então, está à beira da destruição espiritual, olhando a partir de uma visão do observador. Rapaz, aquele irmão já está a ponto de ir lá para aquela seita. Ele já está a ponto mesmo de abandonar mesmo a fé. Então, precisa de uma urgência, precisa chegar lá, assim, rápido. Aqui a expressão arrebatando-os do fogo, né, é arrancar a força. Aqui eu não estou entrando, irmãos, na questão de perca de salvação ou não. Mas a partir do olho do observador, a gente vê um irmão, um que está na dúvida, e um que a gente vê que praticamente já vai abraçar a heresia, ou já vai abraçar aquele caminho. Precisa urgência, precisa chegar lá e mesmo falar e convencer. Esse aqui é um caminho errado. Tá. Atitudes para os contaminados pelo pecado. Né? Eles sejam também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Essas são coisas do Antigo Testamento, lembra? Quando a pessoa tinha algo assim na roupa, como se fosse um sinal, como se fosse lepra e tudo, que tinha que pegar a roupa e colocar ali à parte, ou seja, foi como que contaminada, aqui é uma linguagem espiritual. Então, essa aqui, a situação são pessoas que estão imersas em pecado. Risco de contaminação espiritual. A ação recomendada é ter misericórdia com discernimento e temor. Imagine uma pessoa que está, tipo assim, caiu no pecado e que parece que quer permanecer lá. Nós não ajudamos uma pessoa assim sendo semelhante a ela. Por exemplo, um porco que está no lamaçal ou um cordeiro que está na lama, eu não vou me jogar na lama para salvar o cordeiro. Eu vou ficar aqui de fora e tentar jogar alguma coisa para puxar ele de lá para cá. Às vezes, as pessoas, quando estão assim no pecado, eles dizem assim, mas você nunca passou nesse pecado, ou você nunca passou por isso. Quem é você para me aconselhar e tal? Quer dizer, para ajudar um adúltero, eu tenho que ter adulterado? Para ajudar uma pessoa que está roubando, eu já tenho que ter roubado? Para poder eu ajudar uma pessoa? Não, a palavra de Deus aqui já me gabarita para eu fazer isso. Ela já me gabarita para fazer isso. Então, eu vou manter minha santidade, ajudar lá o irmão para ele sair dessa situação sem me contaminar, sem me, assim, sujar. Então, detestar até a roupa contaminada, né? É uma imagem de contágio, assim, cerimonial. Ou seja, o amor sincero, sem tolerar ou se expor ao pecado. Aquilo que eu estava dizendo aqui para os irmãos. Vamos ajudar o irmão, mas sem se sujar com esse pecado. Bem, terminamos aí com a doxologia, versículo 24 e 25. A doxologia final, a soberania preservadora de Deus, versículo 24 e 25. Ele diz aí no versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar
de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Note, irmãos, como que aqui no início desse estudo, o Judas estava dando orientação para eles com respeito aos falsos mestres, né? E depois ele deu algumas orientações para os irmãos, como viver mesmo assim nesse mundo. E ter também compaixão e socorrer aqueles que estão na dúvida, assim. Mas depois, o que ele diz? Ele diz assim, aquele que é poderoso para vos guardar. Ou seja, acima de tudo, o que tem é Deus, é Ele que nos guarda. O Pedro também lhe usa essa expressão. Se você olhar para Pedro, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, o capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, você pode olhar para o versículo 4 e 5. Primeiro 4. Veja que ele está falando, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Ele fala de regeneração para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Aí ele revela quem são esses vós outros. Ele diz aí, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, ele mostra aqui que o Senhor Deus, ele não somente ele nos elegeu lá, ele nos redimiu em Cristo, ele nos regenerou através do Espírito Santo, mas do dia da regeneração até o dia assim da nossa partida, da glorificação, nós temos aqui no meio a preservação. A preservação. Ele nos regenerou. E o que ele faz hoje? Ele nos preserva. Que aqui é a doutrina da perseverança dos santos. É Deus que nos guarda. O Pedro diz aí bem claro, né? Que sois guardados pelo poder de Deus. Então, quem é que tem mais poder do que Deus? Ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo disse que eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Cristo, no amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, estamos na mão de Deus, estamos protegidos por Ele, e Ele tem aí todo o poder para nos guardar. Aqui a palavra tropeço, irmãos, note, aqui não é tipo assim, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Aqui, esses tropeços não é um pecado determinado que você fez nessa vida, porque todos nós aqui estamos cientes de que você já cometeu um deslize. Quando ele fala aqui, ó, tropeços, isso aqui é mais de uma queda definitiva. Aquele que é poderoso para não fazer com que você caia definitivamente. Que você tropeça, no sentido de que você cometeu um pecado ontem, durante a sua vida. Eu menciono aqui, por exemplo, o pecado de Davi. Foi um tropeço? Teve um tropeço ali. Mas foi uma queda definitiva? Não, não foi uma queda definitiva. Então, o que ele está dizendo aqui, que o Senhor Deus, ele é poderoso para nos fazer guardar de cair definitivamente. Aqui fala da preservação dos santos, da perseverança dos santos. Isso não vai acontecer conosco. Com quem? Com os verdadeiramente regenerados. Por quê? Aí é exemplo de Davi. O que vai acontecer? Quando eu peco, o Senhor, ele vai mesmo, através do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se entristece quando nós pecamos. E nós vamos sentir essa tristeza. E isso é para quê? Para que nós nos arrependamos. Peçamos perdão ao Senhor Deus. Não, aquele ali está errado. Então, isso mostra que você é um crente. Mas se acontecer, porventura, que você quer criar tipo um coração duro, ou que você quer endurecer o seu coração naquilo, sem querer se convencer de que está errado, está mesmo no pecado. Se você é regenerado,
cedo ou mais tarde, essa pressão vai vir. Você pode, por exemplo, ler o salmo em que o Davi está contando sobre o seu pecado. Ele disse: enquanto eu não confessei o meu pecado, o que acontecia com o meu corpo? Ele via os ossos dele, o corpo dele, tudo definhando, entendeu? Até ele confessar e deixar o seu pecado. Então, o que acontece conosco com um verdadeiro regenerado é que você não aguenta ficar no pecado. Aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado. Se você cometeu um pecado e você quer encobrir, como Davi quis encobrir o dele, não é? Chama a mulher para cá, leva o rapaz para lá, ou o marido, dá um jeito nele, mata para lá, vamos cobrir tudo isso, isso aqui. Deus vê tudo aquilo e ele manda o seu mensageiro, Natã, e aí mostra o pecado de Davi, o Davi mesmo se derrama e vê mesmo, não, pequei. E isso vai acontecer com cada crente. Para quê? Para que nós não tenhamos uma queda definitiva. Porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E vence porque o mundo, não por causa do teu esforço, por causa do meu esforço. Nós vencemos o mundo porque ele nos guarda. É Deus que nos guarda. Se não fosse ele, irmãos, nós perderíamos a salvação. Se a salvação dependesse em algum momento de mim ou de você, em qualquer tempo depois da regeneração, estávamos perdidos. Mas por causa do Espírito Santo que ele colocou dentro de nós, nós não conseguimos permanecer no pecado, porque o Espírito Santo fica ali, triste, e ali fica batendo em você, como o Davi falando, né, que os seus ossos, como que se definharam, o seu corpo, e ele estava numa situação triste até ele confessar. E aí, para disso. Se é crente. Se não é crente, não vai acontecer nada. Você vai cometer o pecado, não vai passar nada na cabeça, não tem remorso de nada, vive tranquilo e calmo, como se nada tivesse acontecendo. Isso é prova que você não é do Senhor. Mas se for, vai ter esse incômodo. Então, como ele diz aqui, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar finalmente ou definitivamente, e para vos apresentar com exultação, imaculados. Mas como que pode ser isso, irmãos? Tantas coisas na nossa vida, pecados que possivelmente podemos cometer e tudo, irmãos que já cometeram pecados feios e tudo. Como que essas pessoas agora vão se apresentar diante de Deus imaculados? O apóstolo Paulo diz: olha, irmãos, eu quero apresentar vocês como uma virgem para o Senhor. Mas isso é possível? Tantos irmãos, tanto depois de aceitou Jesus Cristo, cometeram pecados graves, como o de Davi. E vai ser apresentado diante de Deus como uma virgem? Imaculados? Como? Qual é a resposta? O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Seja ele qual for, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. E por isso ele vai nos apresentar imaculados diante da sua glória. Então, ele que preserva, né? Deus preserva o crente na fé até ao fim. Ele diz aqui, apresentar com alegria e sem mácula. Ou seja, fazer permanecer ou colocar de pé diante dele. Com exultação, ou seja, alegria redentora, triunfante. Imaculado, sem culpa ou mancha moral. Por quê? Porque Jesus Cristo levou todos os nossos pecados. Depois de ele ter dito isso, de ter dito o que Deus faz, né? O que ele faz? Ele nos guarda, nos protege. Agora, quem Deus é? É o versículo 25. Ele diz, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Note que ele diz quem Deus é. Ele é o único Deus, nosso Salvador. Exclusividade de Deus como Redentor, por meio de Jesus Cristo. Cristo é o mediador da salvação. E aí a gente vê atributos de Deus assim proclamados, né? Que é glória, o esplendor divino, majestade, grandeza soberana, império, força ativa, domínio, soberania,
que é a autoridade legítima e suprema. E aí ele termina com essa eternidade do louvor, antes de todos os séculos, ou seja, eternidade passada. Agora e para todos os séculos. Não vê que no Apocalipse ele disse, aqui quem fala é aquele que era, que é e que há de vir. Então aqui ele usa Deus, ele sempre foi, ele sempre é e sempre será digno de adoração. Ele é antes de todos os séculos, ele é o agora e é para todos os séculos. Por isso que diz de eternidade até eternidade, tu és Deus. Amém? Então, a glória é do Senhor Deus, porque Ele que nos guarda e nos protege. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua proteção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos preserva. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos deu o teu Santo Espírito que nos regenerou e que quando pecamos, Senhor, ele também fica triste dentro de nós. Assim nos leva, Senhor, a chorar e pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque ele é o selo, a garantia da tua herança. E que um dia, Senhor, o Senhor vai buscar, vem nos buscar, ou iremos até o teu encontro. Obrigado, Senhor, e que a glória seja dada a ti, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.